Seguindo com o que nós conversamos no nosso primeiro vídeo, nós vimos como o processo de análise tem dois eixos. O primeiro eixo são as palavras. E o segundo eixo, que tem tudo a ver com o primeiro, é a relação. Uma relação que é a base para que essas palavras sejam ditas, para que o que é sentido seja transmitido, e também a relação que emerge a partir daí, a partir das palavras trocadas. Se as palavras são uma base tão importante, se as palavras são como uma matéria-prima do processo da análise, nós precisamos conhecer como que é esse movimento de colocar em palavras. Eu vou contar sobre mim mesma colocando em palavras. Eu vou contar sobre o que está acontecendo comigo colocando em palavras. Eu vou contar sobre o que eu estou sentindo colocando em palavras. O que eu estou sofrendo, o que está doendo, o que está me fazendo mal, o que está me fazendo sofrer, eu vou colocar em palavras. Como é esse processo de colocar em palavras? Antes, vamos ressaltar que a regra fundamental é que eu possa falar o que vier ao meu pensamento. Mesmo se o que vier ao meu pensamento parecer algo bobo, pequeno, fútil. Mesmo se o que vier ao meu pensamento parecer algo estranho, esquisito, absurdo. Mesmo se o que vier ao meu pensamento parecer algo constrangedor, embaraçoso, que vai me dar vergonha, ou algo errado, condenável, imoral. Como que vocês imaginam que é para uma pessoa falar em voz alta coisas que parecem ou bobas, ou absurdas, ou constrangedoras, ou reprováveis? Como é? Pois é, não é nada simples. Por mais que numa primeira impressão a gente diga, fale o que vier ao pensamento de uma forma simples, né? Fale o que vier ao pensamento. Nossa, mas é só isso? É só falar? Pois é, não é só falar. Porque falar o que vem ao pensamento não é um processo simples. Nós estamos muito acostumados no nosso dia a dia, nas nossas relações, a pensar bastante antes de falar. E a pensar, será que isso eu falo ou eu não falo? Será que isso eu posso falar ou não posso? O que será que aconteceria se eu contasse que eu estou sentindo isso? Como será que a pessoa reagiria se eu dissesse que isso está acontecendo comigo? Nossa, eu não deveria ter falado sobre tal coisa. Nossa, eu não deveria ter contado que isso aconteceu. A nossa relação com as nossas palavras é muitas vezes dessa mensuração, desse filtro. Digo ou não digo? Devo ou não devo dizer? Deveria ou não deveria dizer? Deveria ou não deveria ter dito? Vocês imaginam como seria se as outras pessoas pudessem ter tipo uma maquininha e descobrissem o que a gente pensa, uma maquininha telepática, olhassem para a gente e fosse como aparecendo uma legenda dos nossos pensamentos? Imagina como as nossas relações iam ser diferentes se as outras pessoas pudessem ter acesso ao que nós pensamos, pudessem ter acesso ao que nós sentimos, no momento que nós estamos pensando, no momento que nós estamos sentindo. Então, o nosso dia a dia, as nossas interações sociais, faz muito parte da forma como a gente age, ficar pensando, falo ou não falo, falo ou não falo, conto ou não conto. Ah, isso eu penso, mas é melhor que as pessoas não percebam. Como é que eu disfarço que eu estou sentindo isso? Né? Como é que eu posso agir de uma forma que as pessoas não percebam isso que eu estou sentindo, não percebam que eu estou incomodada, não percebam que eu estou sofrendo. Existe todo um movimento mesmo de camadas e camadas entre o que a gente sente
e o que a gente permite expressar, entre o que a gente pensa e o que a gente permite dizer. Então, considerando essas camadas e camadas que nos acompanham no dia a dia e que separam, distanciam o que nós sentimos e pensamos do que nós permitimos dizer em voz alta, dizer para outras pessoas, vamos ler novamente a definição de Sigmund Freud sobre a associação livre. Como que Freud conta da associação livre? Neste trechinho, ele está falando da associação livre como se fosse ele mesmo contando para o paciente associar livremente. Então, o Freud diz assim: uma coisa a mais, antes que você comece. O que me vai dizer deve diferir sobre determinado aspecto de uma conversa comum. Então, lá no atendimento não é uma conversa comum. Não vai acontecer da mesma forma que uma conversa comum. Em geral, você procura corretamente manter um fio de ligação ao longo de suas observações e exclui quaisquer ideias intrusivas que lhe possam ocorrer, bem como quaisquer temas laterais, de maneira a não divagar longe demais do assunto. A gente busca uma linearidade, uma sequência, uma coerência, que as ideias que a gente vai colocando na conversa tenham uma organização, estejam ligadas entre si. E é o que o Freud está dizendo que a gente procura fazer, manter um fio de ligação. Neste caso, porém, no caso do atendimento psicanalítico, deve proceder de modo diferente. Digitei errado aqui. De modo diferente, tá, gente? Observará que à medida que conta coisas, vão lhe ocorrer, né? Diversos pensamentos que gostaria de pôr de lado, por causa de certas críticas e objeções. Vamos destacar aqui, pensamentos que gostaria de pôr de lado. E aí, o que se faz com esses pensamentos que a gente gostaria de pôr de lado? Pois é, a regra da associação livre, ela incide nesses pensamentos que a gente gostaria de pôr de lado. O que fazemos na análise quando nos vemos diante de pensamentos que gostaríamos de pôr de lado? Você ficará tentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante aqui, ou inteiramente sem importância, ou absurdo, de maneira que não há necessidade de dizê-lo. Você nunca deve ceder a essas críticas, mas dizê-lo apesar delas. Na verdade, deve dizê-lo exatamente porque sente aversão a fazer. Pois é, o Freud, ele nos conta desse movimento em que a gente quer colocar alguns pensamentos de lado, pensamentos que gostaria de pôr de lado, porque lá vão as nossas críticas, as nossas objeções, e aí ele diz: não, se você se sentir tentado a falar, a deixar de falar, porque parece algo sem importância, parece algo irrelevante, ou parece algo errado, constrangedor, fale, mesmo assim. Ou melhor, fale principalmente quando for assim. A psicanálise, ela está muito interessada no que você tem a dizer, mas nas situações e relações cotidianas você costuma colocar de lado, você costuma dar aquela empurrada, aquela afastada, deixar para lá. Às vezes até quando a gente está sozinho e vai entrar num certo assunto, está pensando assim, deitado no travesseiro, e vai entrar num certo assunto, chacoalha assim e fala: não, melhor nem pensar nisso. Nas conversas, então, nesse assunto eu não vou tocar, nesse assunto eu não vou entrar. Pois é, a psicanálise ela está muito interessada nesses conteúdos que geralmente a gente evita, nesses conteúdos que geralmente a gente afasta, que a gente coloca de lado, ok? E o que é que vocês imaginam que acontece quando a gente pede para alguém: me fala o que vem ao pensamento?
O que será que acontece? Será que a pessoa espontaneamente, então, começa a contar aquilo que geralmente ela inibe? Espontaneamente, com facilidade, com naturalidade, ela vai dizendo, colocando em palavras, o que geralmente ela censura? Será que a pessoa ela vai falar assim com tranquilidade, sem filtros, sem controles? O que será que acontece? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos da série In Treatment. O Voltaire, que nós vimos numa aula anterior, o Voltaire ele diz assim: engraçado, não consigo me lembrar. Pois é, tem gente que a gente fala para contar do que está sentindo, para contar do que vem ao pensamento, e a primeira reação é de silêncio. A primeira reação é: nossa, eu não lembro. Nossa, eu esqueci. Nossa, eu não consigo me lembrar. E aí, como é que vocês imaginam que é para o terapeuta, quando o terapeuta pede para a pessoa falar o que vem ao pensamento e a pessoa fala assim: nossa, eu não estou pensando nada. Nossa, eu não lembro de nada. E aí? Será que a regra da associação livre, caiu por terra? Será que não funciona? Porque afinal de contas a pessoa não lembra o que vem ao pensamento. A pessoa deu um branco. Ela não está pensando em nada. Como será que é no atendimento quando uma pessoa fala: não, eu não estou pensando em nada. Nada vem ao meu pensamento. O que vocês acham? Espera que eu vou dar mais exemplos. Não quero falar sobre isso. E aí? Essa é a paciente April e ela diz: eu não quero falar sobre isso. O que vocês imaginam que a gente vai lidar quando nós falamos para a pessoa falar o que vem ao pensamento e ela responde: não quero falar sobre isso? Se a gente deixa bem claro para a pessoa ficar à vontade, para a pessoa se sentir segura ali, e ela diz que não quer falar, como nós agimos então? O que mais? Já foram 2 exemplos. Eu pedi para a pessoa falar o que vem ao pensamento, ela me disse que não lembra, que não vem nada. O segundo exemplo, ela diz que não quer falar sobre isso. Nesse terceiro, ela diz: não importa. Não importa o que vem ao pensamento. E aí vocês vão desanimando, né, gente? Essa proposta da psicanálise, da pessoa falar o que ela pensa, colocar em palavras o que ela sente, a gente diz isso para a pessoa vai recuando, vai se inibindo, vai se fechando, vai recusando. Ela fala que não importa o que ela está pensando. E ela ainda argumenta, ela fala assim: eu não sei se eu queria falar desse assunto, se eu queria entrar nesse tema, se eu queria entrar em contato com esse conteúdo. Eu não sei se eu queria. Às vezes é melhor esquecer as coisas e não sair procurando mais problemas. Então também tem essa possibilidade da pessoa que está lá na terapia dizer assim: eu não quero mexer nesse assunto. Parece que entrar nesse problema traz mais problema. Parece que entrar nesse sofrimento traz mais sofrimento. E eu não quero sair vasculhando o que já está me fazendo sofrer. Eu não quero sair cutucando uma ferida que já está doendo demais. Eu não quero procurar mais problemas. Eu não quero falar desse assunto. E aí, gente, foram algumas reações que nós vimos quando a gente pede para alguém falar o que vem ao pensamento, quando a gente pede para alguém colocar em palavras o que está sentindo. A pessoa pode dizer que nada vem ao pensamento, que ela não lembra. A pessoa pode dizer que não importa o que ela está sentindo. A pessoa pode dizer que ela não quer falar do que está sentindo. E aí, como é que a gente vai lidar com isso no processo de análise? Para isso, nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de resistência. A regra fundamental foi apresentada, que é a regra da associação livre, de falar o que vem ao pensamento. E diante dessa regra emergiram resistências.
as pessoas resistiram. E aí, o que são as resistências e como nós vamos lidar com elas? Vamos continuar falando sobre elas no próximo vídeo, ok?